Aleluia! Nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que é magnífico, um Deus que é incrível, e agindo o Senhor a nosso favor, quem poderá impedi-lo? Você está na Logos Church, e nessa igreja nós temos uma visão, e a nossa visão é essa que você acabou de ver, mas eu quero obviamente, juntamente com você, trabalhar essa visão. A Logos existe para levar cada pessoa a um encontro profundo. Com quem? Com o Espírito Santo. Escute, igreja, eu vou dar uma pausa aqui. O Espírito Santo é essencial na sua vida, o Espírito Santo é essencial na minha vida, e se não for o Espírito Santo, estamos todos perdidos. É o Espírito Santo quem fala, é o Espírito Santo quem direciona, e é por isso que quando você tem uma dúvida, você corre para o Espírito Santo. Quando você tem um problema, você pergunta ao Espírito Santo, porque tudo que o Espírito Santo falar para você, tudo que ele te orientar, vai dar certo. Vou repetir: tudo que o Espírito Santo orientar, ensinar e te falar para fazer, vai dar certo. Por quê? Porque Ele é o Espírito Santo de Deus, que ficou conosco para nos ensinar todas as coisas, e é por isso que nós, como igreja, queremos fazer tudo o que for possível para levar você, não ao pastor, não a um líder, não a uma religião, queremos levar você ao Espírito Santo, porque Ele é o único que pode ajudar você. Agora, quando nós levamos você ao Espírito Santo, há uma obra de Deus no seu coração, e através dessa obra algo acontece, você vai se tornando semelhante a Jesus, porque é muito fácil no dia a dia, a gente ficar com raiva e se parecer com o demônio, ficar com raiva, ficar irado, ficar triste, se parecer com qualquer coisa, mas quando nós nos parecemos com Jesus, a nossa identidade muda, e eu sei que muitos de vocês já experimentaram transformação, sim ou não? Quantos experimentaram transformação aqui? Você não é a mesma pessoa hoje. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na sua vida, porque o Espírito Santo começou a moldar você, e hoje você tem uma identidade mais parecida com a identidade de Jesus, mas não apenas a identidade, o nosso caráter também. Escute, Deus quer trabalhar no seu caráter. E olha, tem muitas coisas sobre caráter. As pessoas acham que caráter está relacionado apenas a adultério, né? Ah, o irmão adulterou, não tem caráter. Olha, o irmão ficou com a outra pessoa ali, não tem caráter. Isso também é ser sem caráter, mas o caráter, ele está relacionado a todas as áreas da nossa vida, a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa obediência ao Senhor, a nossa pureza. Ou seja, se eu falo do meu irmão, eu estou faltando com um bom caráter. Se eu fofoco, eu estou faltando com um bom caráter. Se eu minto, e por aí vai. Então, quando nós estamos em Cristo, não apenas a identidade dele é formada em nós, mas o caráter de Cristo também é forjado em nós. E por fim, a missão de Cristo, ela é forjada em nós. Qual é a missão de Cristo? Qual foi a missão de Jesus? Salvar. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Qual é a missão de Jesus? Buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a missão de Jesus, portanto essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a missão da igreja. Nós precisamos olhar ao nosso redor e ter compaixão das pessoas que perecem, das pessoas que estão morrendo. Por quê? Porque Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos, e essa é a Logos Church. Nós queremos conduzir você a esse lugar com Jesus, porque nós sabemos que se você estiver nesse lugar com Jesus, a sua vida será radicalmente transformada. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. E olha, essa semana, quantos lembram do nosso valor? Valor da semana qual é? Dom? Não existe. Ah tá, perdão, eu ouvi alguém falar dom, eu digo, gente, que valor é esse? Um valor novo? Décimo valor? Perdão. A Bíblia diz que a gente deve perdoar, porque do mesmo jeito que a gente foi perdoado, a gente deve estender o perdão. A pergunta é aqui, quem já guardou mágoa no coração? Quem já guardou mágoa no coração? Várias pessoas. Enquanto você guardou mágoa, sabe o que aconteceu? Você não só envelheceu, mas você adoeceu.
A mágoa envelhece, adoece, mutila, rouba a sua energia, furta a sua alegria, ela priva você de viver os seus melhores anos. É isso que a mágoa faz. Mas a Bíblia diz que quando a gente perdoa, assim como nós fomos perdoados, o nosso coração, ele é liberado de uma prisão. Quantos aqui tiveram a oportunidade de perdoar alguém que era muito difícil? Meu Deus, todos nós aqui já precisamos perdoar alguém. Obrigado a vocês que me perdoaram, continuem me perdoando. Mas o perdão é bom. O perdão é um instrumento celeste, divino, para curar o seu coração. Por isso, se você não perdoar, você também não será perdoado, diz a palavra. E nessa semana, como esse é o nosso valor, a pergunta é: você está conseguindo perdoar o seu marido? Você está conseguindo perdoar a sua esposa? Você está conseguindo perdoar os seus filhos? Filhos, você está conseguindo perdoar os seus pais? Você está conseguindo tirar aquela mágoa do coração contra alguém? Eu não sei como é que você se encontra hoje, mas escute: se você não perdoa, você não cresce espiritualmente, você não se desenvolve, e Deus quer que você cresça e prospere espiritualmente, e um dos melhores caminhos para fazer isso é o perdão. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos e nós vamos orar agora juntos para receber uma palavra abençoada da parte de Deus. Peça ao Senhor agora que Ele fale com você. Você e Ele nesse momento, tire aí 15 segundos e diga o que você quer dele hoje, porque hoje Ele vai falar com você. O que é que você quer ouvir de Deus? Não importa o que eu venha pregar, Deus vai pegar essa mensagem e Ele vai alcançar o seu coração em nome de Jesus. Aleluia, Deus, nós te agradecemos e te louvamos, e eu particularmente te louvo por aquilo que os teus filhos estão colocando diante de ti. Alguns têm pedidos de milagres, outros, Senhor, têm pedido de mudança, de transformação, outros precisam de respostas, e outros até, Senhor, de revelação. Seja lá o que eles estejam pedindo, o Senhor é o Deus que responde. Por isso, nessa noite, através dessa mensagem, fale aos nossos corações, porque nós estamos escancarando as nossas vidas para ouvir diretamente de Ti, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante como a gente olha para as Escrituras e o nosso maior exemplo sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus não é nenhum homem natural, na verdade é o próprio Filho de Deus, Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de como ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, por que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo? Por que a igreja precisa buscar ser guiada pelo Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é central na vida do cristão, no quesito guiar, orientar, revelar, ensinar e instruir. O Espírito Santo é chave porque ele detém dentro dele o projeto de Deus para a sua vida. Deus entregou ao Espírito Santo um projeto que é seu, e através desse projeto o Espírito Santo vai guiando você todos os dias. E a grande verdade é, mesmo quando você não o conhecia, mesmo quando você não sabia quem ele era, lá no ventre da sua mãe já havia um trabalhar e um operar do Espírito Santo para proteger, para guiar, para conduzir, para instruir, para livrar você. Ao mesmo tempo que havia uma investida do diabo para destruir, para desviar você, o Espírito Santo de Deus sempre esteve presente na sua vida, conduzindo, guiando e orientando. A Bíblia também diz que o Espírito Santo é chave na nossa vida, não apenas para ensinar, mas ele é chave para consolar, o consolo. Por que nós precisamos de consolo? Porque nós passamos por momentos difíceis, porque nós passamos por lutas, porque nós passamos por adversidades, porque em alguns momentos nós nos sentimos sós, porque nós temos perdas, passamos por lutos, e o Espírito Santo, ele está presente para consolar. E como que é o consolo? O consolo nada mais é, além de um abraço do Espírito Santo, o consolo é nos relembrar acerca
acerca do que está por vir, nos relembrar acerca da promessa da eternidade, nos relembrar acerca daquilo que Ele prometeu para cada um de nós, e aí nós começamos a nos encher de esperança novamente. Então o Espírito Santo não apenas quer te guiar, Ele quer garantir que nos momentos difíceis, você não vai parar na sua caminhada, você vai continuar andando, você vai continuar progredindo e avançando. Esse é o papel do Espírito Santo. Em João capítulo 14, Evangelho de João, Jesus começa esse capítulo dizendo: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique atemorizado, não fique perturbado, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito a você. Escute, o Espírito Santo está falando através da boca de Jesus para os discípulos que estavam caminhando com Ele naquele dia. Estava dizendo: dias difíceis estão diante de nós, dias de conflitos, dias tenebrosos estão diante de nós, mas não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque há uma promessa sobre o que está por vir, há uma promessa sobre a eternidade. Hoje pode estar sofrendo, hoje pode estar doendo, hoje pode estar perdendo, mas o Senhor está apontando e dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, na casa do meu Pai tem lugar de conforto. O que você perde hoje, você ganha lá na frente. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu mesmo teria dito, mas eu estou indo preparar lugar para vocês. Escute, há esperança quando nós andamos com o Espírito Santo, independente da fase da vida, independente se é uma fase boa, se é uma fase difícil. Escute, Deus está ao seu lado, através da pessoa do Espírito Santo. Ele não apenas ouve, Ele não apenas direciona, Ele não apenas revela, mas Ele também consola você, relembrando sobre as promessas, dizendo: não desista agora, não pare no meio do caminho, porque há lá na frente, na eternidade, um plano glorioso que é muito maior do que tudo o que nós estamos experimentando hoje. E Jesus também na terra precisava do Espírito Santo, precisava ser amparado, direcionado, conduzido, porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Ele abriu mão da sua glória. Sim, Jesus abriu mão da sua divindade e Ele assumiu a forma corpórea de homem. Jesus se tornou semelhante a mim, Jesus tornou semelhante a você. O que significa isso? Sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas tentações, sujeito aos mesmos ataques. Jesus se tornou semelhante a nós. Então Ele precisava da ação do Espírito Santo, e glória a Deus, o Espírito Santo esteve presente com Jesus. Glória a Deus, o Espírito Santo não apenas direcionou, mas Ele consolou a Jesus. Mas no processo de ser guiado pelo Espírito, nós temos que entender que a palavra nos revela que a primeira evidência de quem é guiado pelo Espírito está baseado em Romanos capítulo 8, versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14, que vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Então a evidência de que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo é que eu sou filho de Deus. E para ser filho de Deus, eu não posso só vir para a igreja. Para ser filho de Deus, eu tenho que fazer uma aliança, um compromisso com Ele. Eu tenho que entregar a minha vida, eu tenho que dizer: Senhor, eu confesso com a minha boca, eu acredito no meu coração, Tu és o meu Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa, transforma a minha vida, muda todas as coisas e me faz filho. Nesse momento você se torna filho, conforme a palavra diz no Evangelho de João capítulo 1, que ninguém nasceu da vontade da carne, mas nascemos da vontade de Deus. E todo aquele que clama pelo nome de Jesus, todo aquele que crê no nome de Jesus será salvo, todo aquele que invoca o nome de Jesus será salvo. Então nós que estamos aqui, que somos salvos nessa noite, nós temos ao nosso favor e ao nosso benefício a pessoa divina, amada, incrível, maravilhosa, que é o Espírito Santo de Deus. E a evidência de que somos filhos é porque nós somos guiados por esse Espírito. Guiados pelo Espírito Santo, exatamente. Já não somos mais guiados pelos nossos
pensamentos. Não somos mais guiados pelos nossos sentimentos. Se me fizerem isso, eu vou fazer isso. Por exemplo, se alguém me dá um tapa na cara, eu vou dar um murro nele. O Espírito Santo diz: não, se alguém te der um tapa de um lado, vira o outro lado. Nós não somos mais guiados pelos nossos impulsos, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Assim são os filhos. Porque se nós não estivermos dispostos a ser guiados em tudo, nós não vamos ser guiados em nada. Se nós não estivermos dispostos a ser guiados em tudo, nós não vamos ser guiados por Ele em nada. Porque o Espírito Santo tem um projeto só, tem um mapa só, tem apenas um caminho. Não há desvio com o Espírito Santo, não há atalho com o Espírito Santo, é apenas um caminho. E Ele está nos chamando hoje como chamou a Jesus. E como que aconteceu na vida de Jesus? Então a primeira evidência, Romanos capítulo 8, versículo 14. O versículo 15 é a segunda evidência. Nós não andamos mais debaixo da escravidão. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Não somos mais escravos, para a gente viver outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho querido, paizinho amado, meu Abba, aquele que me ama, aquele que cuida de mim. Não importa quem eu seja ou como eu esteja, Ele me ama acima de qualquer falha que eu tenha. Então a palavra é clara nessa segunda evidência. A primeira evidência, nós somos guiados por Ele. Na segunda evidência, nós não andamos debaixo da escravidão, nós andamos debaixo da liberdade. Por quê? Porque nós somos filhos. Então o que eu quero dizer é: você tem liberdade para ser guiado pelo Espírito Santo ou não. Mas se você quiser ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa aceitar o projeto que Ele tem para você. Você precisa aceitar e confiar, acreditar que o mapa que Ele tem é o melhor mapa para você. Não importa se Ele te leve por caminhos difíceis, por caminhos de desertos, por caminho de dificuldades, de naufrágios, não importa. O caminho do Espírito Santo vem traçado desde a eternidade. Muitos de nós, sabendo dessa liberdade, que não somos mais escravos, nós não aceitamos algumas coisas. E aí a gente corre, e aí a gente foge, e aí a gente se esconde. Deixa eu dizer, se esconder, fugir, pegar um atalho, é simplesmente retardar o processo da sua caminhada, da sua linha de chegada. Não vale a pena retroceder ou voltar. E eu vou te explicar por quê. Porque você está com o Espírito Santo. Lembra do que o salmista Davi disse no Salmos 23? Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Em outras palavras, o Deus que estava com o salmista, hoje está com você na pessoa do Espírito Santo. Quando eu estive com Covid no hospital, o Espírito Santo estava 24 horas comigo, falando no meu ouvido, dizendo o que eu tinha que fazer, como eu tinha que pensar, como eu tinha que respirar. Não importa a dificuldade. Eu tive 18% de chance de vida. Vi a morte diante de mim. Vi os demônios chegando ao meu redor ali, querendo me perturbar. Mas também vi os anjos do Senhor. Vi a presença do Espírito Santo como num facho de luz naquele quarto. Não importa a dificuldade, não importa o deserto, não importa a circunstância. A pergunta é: se Ele estiver guiando, então está tudo bem. Ele vai conseguir nos fazer chegar lá. Só Ele tem o mapa certo. Uma outra questão que é importante considerar nessa empreitada, nessa jornada de ser guiado pelo Espírito Santo, é que Ele vai usar todas as coisas, conforme Romanos capítulo 8, agora o versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Parece que na hora que a gente passa, a gente não quer de maneira alguma passar, experimentar. É doloroso, às vezes vergonhoso, é triste.
é sangrento, dependendo do que vai acontecer, não importa. Por mais difícil que seja, quando nós estamos sendo guiados por Ele, nada é o diabo que está fazendo. E ainda que o diabo faça alguma lambança por ali, o Senhor declara para nós: Ele usa todas as coisas em prol daqueles que amam a Deus. E olha, eu tiro isso como lição, como filho de Deus, como alguém que está sendo guiado e que quer ser guiado pelo Espírito Santo, dizendo: na bonança ou na dificuldade, eu estou na presença de Deus. Na escassez ou na abundância, eu estou na presença de Deus. E ainda que seja difícil o caminho, Deus está usando e fazendo todas as coisas cooperarem para o meu bem, para o seu bem. Ou seja, você vai sair um homem melhor disso, você vai sair uma mulher melhor dessa situação, você vai sair um melhor marido, uma melhor esposa. Confie no Espírito Santo. Confie que Ele foi colocado para liderar a igreja nesses dias. Não é um pastor que lidera a igreja, é o Espírito Santo. Então nós vamos pedir, já estamos de jejum, clamando, em processo de oração, de intercessão. Senhor, nós queremos o Teu Espírito Santo guiando não só a nossa igreja, a nossa casa, os nossos negócios, a nossa família. Imagina, meu irmão, tudo que Ele está guiando vai dar certo. Se a gente coloca a mão, vai dar errado, mas se Ele coloca a mão, vai dar certo. E às vezes, quando parecer que está dando errado, espera, porque Ele usa todas as coisas em benefício da sua vida. Ou seja, Ele vai transformar maldição em bênção, Ele vai transformar desgraça em bênção, porque assim é o nosso Deus. Não se perde nada com Deus. Quando a gente anda com Deus, a gente não perde, a gente só ganha. E aí eu trago para o nosso cenário, depois dessa introdução, Lucas capítulo 4, Jesus, o nosso maior exemplo de como ser guiado pelo Espírito Santo. Faço algumas ponderações, começando no versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Primeira ponderação que eu faço: Jordão foi o lugar onde Jesus assumiu a sua missão, o seu batismo. Foi ali que publicamente, sem pecado nenhum, Ele desceu as águas como pecador, representando todas as nações, ou toda a humanidade na face da terra. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Jesus, do trabalho, da entrega, da genuinidade de Jesus entrando naquela água e assumindo aquela missão, que a Bíblia diz que veio dos céus uma voz, e em forma corpórea uma pomba vem sobre ele e diz: esse é o meu filho muito amado, em quem eu me alegro, em quem eu me regozijo. Um momento de glória, um momento de triunfo, um momento onde as pessoas que estavam ao redor também ouviram a voz de Deus falando com Jesus, e elas declaram: quem que é esse? De fato, esse é o Filho de Deus. Todos que estavam ali, seus discípulos, provavelmente nunca ouviram a voz de Deus dizendo: você é o meu filho amado. Mas Jesus, ao assumir aquele processo, ele ouve a voz de Deus dizendo: você é o meu filho amado, você é o meu filho muito amado. E aí, no momento de glória, no momento de êxtase, no momento de plenitude, a Bíblia diz que o Espírito Santo entra no caminho de Jesus. E Jesus então sai do Jordão, voltou do Jordão e foi levado imediatamente ao deserto. A Bíblia diz em algumas versões que ele foi impelido ao deserto. E a palavra impelido literalmente é empurrado, lançado ao deserto. Deserto é lugar de sequidão, é um lugar árido. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de dificuldade. Durante o dia é muito quente, acima de 50 graus. Precisa ter água, senão você morre. Durante a noite é extremamente frio. Você precisa de fogo, de um lugar para você se acampar, se proteger. Mas geralmente não tem.
O Espírito Santo tira Jesus do momento de êxtase e leva Jesus para um momento de fragilidade. Leva Jesus para que ele fosse tentado pelo diabo. E a Bíblia mostra aqui no versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. No processo do deserto, Jesus entrou sendo orientado pelo Espírito Santo a entrar em jejum, para matar a carne, para matar a voz do eu. Ele entrou em jejum para estar mais atento ao que o Espírito Santo iria falar, para que não houvesse distrações. Essa palavra distrações que nos tiram do propósito, distrações que roubam a nossa atenção, distrações que muitas vezes são tão boas ou tão difíceis, nos tira do foco que a gente deveria estar. Jesus se preparou para ir ao lugar onde o Espírito Santo estava guiando ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos leva para lugares maravilhosos, mas também vai nos levar, por causa da missão que a gente tem, a alguns lugares que são difíceis, lugares de solidão, lugares áridos, lugares de dificuldade, lugares talvez de aperto. Talvez seja um problema para algum desses lugares, mas não era para Jesus. Eu vou explicar por quê. Porque ele sabia que o Espírito Santo estava com ele. Se estava frio de noite, o Espírito Santo estava ali para aquecê-lo. Se estava muito quente à noite, o Espírito Santo estava ali para protegê-lo durante o dia. Enquanto estava muito quente, à noite frio, durante o dia quente, o Espírito Santo estava em todo o processo. A questão toda que a gente vê nesse cenário é que não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito Santo. E levou ele para quê? Levou ele para ser tentado, não por Deus, porque a Bíblia fala que Deus, em Tiago, Deus a ninguém tenta. Então tentação é diferente de provação. A tentação é uma ação demoníaca e pecaminosa para fazer você cair, sair do seu lugar de segurança, rejeitar ou se rebelar contra Deus. Isso é tentação. Tentação envolve pecado. Provação é outra coisa. Provação são dificuldades, adversidades da vida, que não necessariamente está envolvendo pecado, não envolve pecado. A provação é para tornar a sua fé mais forte. A provação é para alinhar o seu compromisso e a sua aliança com Deus. Isso é provação. Só que Jesus não foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser provado. Ele foi levado pelo deserto para ser tentado. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. O Espírito Santo queria que Jesus caísse? Obviamente que não. Há algumas visões teológicas sobre isso. A primeira visão teológica é que Jesus só podia ser o sumo sacerdote se passasse por todas as possibilidades que um ser humano poderia passar, e ali ele vencesse todas as etapas, para que então se tornasse exemplo de todos nós. Essa é a primeira visão teológica sobre isso, corretíssimo. Mas a segunda visão teológica pelo qual Jesus foi, é porque Jesus também não estava na qualidade de divino. Jesus estava na qualidade de homem. E como homem, ele também precisaria ser desenvolvido. Como homem, ele também precisaria passar por dificuldades para fazer as escolhas certas. E é por isso que ele entra em jejum. É por isso que ele entra em oração. E veja, enquanto ele estava em jejum e em oração, a Bíblia diz que foi 40 dias. 40 dias o inimigo o tentava. Quais eram as tentações de Jesus? O que o diabo estava fazendo para poder puxar o tapete de Jesus? Bem, antes que você diga, acho que ele estava colocando o desejo dele encontrar uma mulher ou se casar. Não, não era sobre isso. Nesse quesito, Jesus estava muito focado no Pai, em fazer a vontade do Pai. Ele já sabia que o alvo dele era a cruz. Mas a tentação dele está no próprio texto. Quando se segue, no versículo 3 já começa dizendo: e disse-lhe o diabo. Escute, o diabo fala. E disse-lhe o diabo, preste atenção que o diabo tem uma voz. E disse-lhe o diabo, ele tem como se comunicar. Versículo 3 ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, se tu és. As três tentações centrais que o diabo trabalhou com Jesus foi: se ele era o Filho de Deus.
No primeiro aspecto da tentação, ele fala: se você é o Filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pão. A tentação de Jesus, essa primeira, o diabo usou sobre necessidade física. Todos nós temos necessidades físicas. Jesus tinha necessidades físicas, os discípulos tinham necessidades físicas. No caso de Jesus era fome, porque ele estava em jejum, num lugar causticante de calor, de quente. Então ele estava com fome. E aí o diabo apresenta o que para Jesus? Ele apresenta justamente aquilo que vai fazer Jesus quebrar o propósito e o compromisso com Deus. Toda tentação é a tentativa do diabo de fazer você quebrar a aliança que você tem com o Senhor. E quando você quebra a aliança, o que acontece? O diabo consegue ter mais uma jurisdição na sua vida. Então Jesus soube lutar com aquilo de duas maneiras. A primeira era em jejum, porque tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Tem demônio que se manifesta, que você olha, você faz assim que ele sai. Mas tem demônio, meu irmão, que se você não tiver em jejum, ele vai ficar lá, fala mais alto, grita mais, e você vai ficar esperando. Tem um pastor lá em Manaus, eu morei um tempo na casa dele, quando eu fui ajudar a levantar a igreja deles, uma igreja chamada Manaim. E esse pastor, ele orava mesmo e jejuava. Então os demônios se manifestavam lá embaixo, perto da igreja dele, eram uns 1,5 quilômetro, 2 quilômetros, se manifestavam para o lado de lá. E os diáconos e presbíteros, acho que não jejuavam, coitados, não conseguiam expulsar. E de repente, eu estava na casa quando eu vi o telefone chamar. E aí, Flávio, o nome dele era Flávio. Flávio, pega o telefone, Flávio, que estão chamando na igreja agora. E ele falava assim: pra que estão me chamando? Aí falaram assim: para expulsar um demônio lá. Eu não vou expulsar demônio, manda os presbíteros expulsarem. Aí o pessoal: mas ninguém está conseguindo, já está quase 1h30, o demônio não quer sair. Ele: como que o demônio não sai? O demônio tem que sair. Aí falaram assim: ó, estamos ligando para o pastor Flávio, e o pastor Flávio está vindo aqui. O demônio do outro lado, eles gritaram: pastor saiu quando a gente falou que o senhor estava vindo. Ele: agora entrei no carro, vou aí falar com ele. E foi, já estava livre, o cara estava expulso. Eu fui junto na caminhonete, não tinha mais demônio, mas ele pegou aquele rapaz, era um negrão alto assim, ó. Pegou ele e falou assim: rapaz, está dando brecha, está me tirando de casa uma hora dessa. Pastor Flávio jejuava, e os demônios conheciam, mesmo sem ele estar perto, só dizia assim: Flávio está vindo aqui. Flávio não batia não, Flávio dizia: sai demônio, o demônio saía. Homens de Deus, guiados pelo Espírito, que estão no propósito, que entendem o objetivo de guardar o seu coração para ouvir melhor o Espírito Santo, são conhecidos das trevas. O diabo sabe quem você é. Talvez você tenha falhas e defeitos, mas se você estiver lavado no sangue do Cordeiro, se você estiver no processo de Senhor, me limpa, me perdoa, o diabo tem medo de você. O diabo tem medo de tocar nas suas coisas, porque ele sabe que se tocar nas suas coisas, ele será expulso daquele determinado corpo que ele se encontra. Então Jesus, no meio do deserto, é tentado. A sua primeira tentação foi sobre a sua necessidade física. A sua segunda tentação, e disse-lhe o diabo no versículo 6: dar-te-ei todo o poder e glória, se você simplesmente se prostrar e me adorar. Então ele já declara para Jesus, levando Jesus no alto, pode começar a partir do 5, tá? Levando Jesus para o alto monte, mostrou tudo, e aí ele tenta agora numa outra área. Essa área a gente poderia dizer que é uma área que, meu Deus, será que eu caio nessa área? Será que eu tenho problema nessa área? Mas essa área chama-se ambição, uma área da ambição. E existe uma diferença entre ambição e anseio. Ambição é algo pejorativo, negativo. Anseio é algo positivo. Porque a ambição eu posso usar de sentimentos
e meios para alcançar o que eu quero. O anseio, eu desejo e espero Deus fazer de maneira lícita. Tem gente que usa ambição como algo positivo, mas a ambição em si ela não é positiva, porque a ambição é o desejo do homem, o desespero do homem de alcançar. Então o Espírito Santo instrui Jesus no coração dele. Quando veio o processo da tentação de dizer: eu vou te dar tudo, eu vou te dar glória, eu vou te dar seguidores, eu vou te dar influência, eu vou te dar aqueles amigos que têm muito dinheiro, eu vou te mandar para Israel, para Dubai, eu vou te mandar para o Japão, vou te mandar para tudo que é lugar do mundo que você queira, vou te dar os melhores carros, as melhores roupas, vou te dar tudo, mas você só tem que fazer uma coisa por mim, você tem que me adorar. O que o diabo estava querendo tirar de Jesus? O altar. Primeiro foi uma necessidade física. O segundo, que todo anseio, toda ambição está ligada a uma falta, uma carência espiritual. O diabo queria roubar o altar. Não era sobre dar coisas a Jesus, era sobre fazer ele se vender para coisas. E Jesus mais uma vez se posiciona. Já vou mostrar como ele se posicionou. Mas a terceira e última tentação de Jesus aqui, a Bíblia diz que ele levou, só para encontrar a terceira aqui que eu me perdi no meu texto. Vou dar a você glória. No versículo 8, Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim. Versículo 9, levou também a Jerusalém, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse: lança-te, se você é o Filho de Deus, porque a palavra diz: aos teus anjos dará ordens, e eles vão vir e vão te livrar desse mal. A terceira tentação de Satanás para Jesus não era mais agora no âmbito material, não era mais sobre o altar, no espírito. A terceira tentação era sobre duvidar de Deus, sobre colocar Deus à prova, que na verdade estava ligada diretamente a uma aliança de confiança. Peraí, você não confia nele? Vai e pula. E a Bíblia diz que nas três tentações, Jesus respondeu com a palavra. Nas três tentações, Jesus disse: está escrito. Está escrito. Então deixa eu te mostrar o segredo disso. Como que eu sei que Jesus estava sendo guiado pelo Espírito? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que foi enviado pelo Pai. Ele é o Espírito da verdade, que nos guiará a toda verdade. O Espírito Santo vai nos guiar o quê? A toda verdade. O Espírito Santo não lida com mentira. O Espírito Santo não lida com inveja. O Espírito Santo não lida com intriga, com fofoca. O Espírito Santo nos lida e nos lidera em verdade, pela verdade e para a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, meu irmão. O que você pensa pouco importa, o que você acha pouco importa, é o que a palavra diz. Se você anda pelo que você acha, mas você pensa diferente da Bíblia, você está errado, e ao invés de estar sendo guiado pelo Espírito, você está sendo guiado pelo diabo. Jesus nos mostra o exemplo central de que todo homem, toda mulher, todo filho que é guiado pelo Espírito precisa ter a verdade no seu coração. Porque diante da tentação que virá para fazer você cair, só a verdade pode te sustentar. E é a verdade, palavra de Deus, é a verdade de Deus. E Jesus falou em todas: está escrito. Ele não rebatia para dizer: eu sou filho, sim. Ele não queria se justificar, mas ele dizia: está escrito, está escrito e está escrito. Quanto mais Jesus dizia que estava escrito, mais a fé dele era fortalecida e mais o diabo perdia um lugar. Mais a fé dele era fortalecida e mais o diabo perdia um lugar. Aqui fica um exemplo claro, que homens e mulheres cristãos que caminham com o Espírito Santo, eles se desenvolvem no seu encontro diário com Jesus. Eles estudam a palavra, eles leem, eles amam, eles escutam a palavra, eles escutam através de louvores, eles escutam em pregações como essa. Sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo a verdade e a verdade vai nos libertando.
A verdade que é a palavra de Deus é poderosa, conforme Hebreus diz, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, apta a discernir entre pensamentos e sentimentos, a esquadrinhar juntas e medulas, espírito e alma. A palavra é poderosa, a palavra é a maior arma que o Espírito Santo veio trazer para o crente. A palavra não só vai te sustentar, mas ela vai abrir o caminho à sua frente. A palavra não só vai abrir o caminho à sua frente, mas ela vai relembrar a você das promessas que Deus tem falado com você ao longo dos anos. Como que eu posso ser guiado pelo Espírito? Primeiro, sendo filho de Deus. Segundo, não sendo mais escravo nem do pecado, nem do diabo, nem de nada nessa terra. Terceiro, me disponibilizando a seguir tudo que Ele falar, independente do que seja, difícil ou fácil, eu vou seguir o que Deus tem para mim. E o final disso, o final é que depois de 40 dias sendo tentado, a Bíblia diz que Deus o serviu através dos seus anjos. Preste atenção, quem o serviu? Deus o serviu. Vale a pena preservar a aliança e o altar. Você preserva o altar, aquele que você preservou o altar é por você. Ele virá para você na hora certa. A revelação plena virá para você. Ele guardou a aliança espiritual, ele guardou o altar, e o pai dele o visitou no final do deserto. Quem o serviu? Os anjos. Foram enviados instrumentos, servos, e prepararam um banquete. Opa, peraí, os anjos? Sim, aqueles que ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Os anjos estão apostos, mas não para fazer as nossas vontades, mas para trabalhar em nosso favor, de acordo com a vontade de Deus. Não sou eu que digo, anjo, faz isso para mim, faz isso aquilo. Eu posso pedir a Deus. Deus dá ordem aos anjos. Quando a gente guarda a aliança e a gente não tenta o Senhor nosso Deus, na hora certa, aqueles que duvidaram de nós sobre, você não é de Deus, olha o que está acontecendo, olha como está, senão já tinha anjos aqui. Os anjos virão na hora certa. A hora certa era no final do deserto, depois dos 40 dias, os anjos vieram e serviram a Jesus. Serviram a Jesus com o quê? Com um banquete. O banquete que o diabo tentou dar lá atrás, um pão podre, um pão amaldiçoado. Jesus falou, esse não é o pão, esse não é o pão vivo. Eu sou o pão vivo, a palavra de Deus. Esse não é um bom alimento. Eu vou passar e eu vou perseverar, porque na hora certa o meu Pai trará o alimento que eu preciso, porque Ele conhece o meu corpo físico, Ele conhece as minhas necessidades. Então Jesus recebeu no final do deserto tudo aquilo que ele rejeitou, que era podre do diabo. Deus deu em honra, de maneira pura e de maneira plena. Nós servimos a um Deus que, quando nós ouvimos ao seu Espírito e somos conduzidos por Ele, parece que às vezes não faz sentido, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, glória a Deus. E o final de tudo isso, desse texto maravilhoso do deserto, é que o Espírito Santo imediatamente leva Jesus para a sua primeira missão ministerial. Ele já sai do deserto habilitado. Então entenda, o deserto muitas vezes vai ser o cenário que o Espírito Santo vai levar a mim e a você. Vai parecer difícil, as lutas, as dificuldades, as ofensas, as tribulações, os abismos. Meu Deus, agora acabou tudo. Senhor, não vai dar mais. Pai, eu morri. E agora a doença veio, a dificuldade veio, faltou o dinheiro, acabou aquilo ali. Quando você olha, parece que não tem jeito. O Senhor está dizendo, não se preocupe com o jeito, se preocupe em ser fiel em todo o processo. Se preocupe em dizer não para o diabo, mas continue guardando a sua fidelidade ao Senhor. É isso que Deus está dizendo para nós. E eu vou te explicar por que Ele está dizendo isso. Porque quando você persevera, quando você se mantém firme e íntegro na aliança com o Senhor, Deus honra você na próxima etapa da sua vida. Qual foi a próxima etapa?
Jesus foi aprovado ali, e a próxima etapa era tudo que ele fez em concordância com o Pai, que ele pediu, que ele orou, Deus realizou. Todos os milagres, tudo que ele precisou, ele falava e acontecia, porque a nossa batalha no deserto, o processo de ser tentado no deserto, é a chancela de Deus de que nós somos confiáveis. Está difícil hoje, está complicado, mas Deus está provando a mim e a você, para dizer, continue sendo fiel, porque depois que você passar dessa fase, dessa etapa, Ele vai liberar os céus vão estar completamente abertos, e aí você vai levantar a mão e vai dizer, Senhor, cura, e vai acontecer cura. Aí você vai dizer, Senhor, olha o meu filho aqui, essa situação como está, e ele vai dizer, prontamente eu estou atendendo. Senhor, olha essa outra causa, e ele prontamente vai te atender. Sabe por quê? Porque você é alguém confiável, porque se você não vendeu a sua unção, se você não vendeu a sua identidade, no momento mais difícil da sua vida, que você precisava, mas você se manteve fiel, mesmo sendo humilhado por pessoas, Deus está dizendo, você é o meu servo bom e fiel, eu vou agora derramar sobre você tudo que você precisar na área de confiança, porque eu confio em você. Jesus se tornou confiável, e quando entrou no ministério dele, a Bíblia diz que Deus respondeu com sinais, com prodígios e com maravilhas. Nós não estamos à toa hoje à noite aqui, você não veio à toa na Logos hoje à noite, você veio ouvir verdades sobre você, que esse momento é exato o momento em que parece que as coisas não estão como deveriam estar, algumas coisas mudaram no meio do caminho, mas o Espírito Santo está dizendo, continue confiando e seguindo, continue acreditando e prosseguindo. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe o que está por vir. Então a maneira que você pode hoje de se submeter ao Espírito Santo, se render a Ele, é abrindo seu coração e dizendo, Senhor, eu não vou rejeitar, Senhor, eu não vou fugir, eu não vou pegar o atalho, eu vou andar como Jesus andou, eu vou fazer o que Jesus fez, eu vou me encher da palavra, porque quando vier a luta, eu vou responder com a palavra. Senhor, me ajuda a não cair na tentação, me ajuda a ser fiel, porque eu quero o que o Senhor tem preparado para mim. O Espírito Santo está aqui hoje, eu quero te convidar a ficar de pé nesse exato momento. Eu sinto que o Espírito Santo tem o desejo de tocar em você, de ministrar o seu coração. Eu sinto que o Espírito Santo hoje à noite, Ele deseja trabalhar coisas na sua vida, e por isso eu digo que você não veio aqui à toa, você veio aqui para receber. Então feche os seus olhos, do jeito que você está, eu quero orar por você, aí mesmo onde você está. Pai, em nome de Jesus, vai abrindo o céu sobre nós, a Tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Deus, a Tua palavra foi escancarada nessa noite. Eu não sei qual é a fase que os meus irmãos se encontram, talvez alguns estão naquele momento do Rio Jordão ainda, eufóricos, alegres, mas Deus, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, mas independente disso, nós queremos ter em mente, nós não temos parte com o diabo, nós temos parte com Deus. Então não importa o que esteja por vir ou como vai ser, nós queremos estar com o Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser guiados por Ti. Oh Deus, nessa noite, em nome de Jesus, conduz o coração do Teu povo, conduz a mente do Teu povo a acreditar única e exclusivamente em Ti. Cala a voz do eu, a voz do ego, a voz da alma, cala a voz das circunstâncias ao redor, cala, Senhor, essas ameaças que vêm ao redor, e faz com que o Teu povo ouça apenas a Tua voz, a voz que vem do alto, a voz que testifica, a voz que aquece o coração, a voz que gera esperança, a voz que gera certeza. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro hoje, seja quebrado o trono de Satanás nessa vida, em nome de Jesus, porque nós não queremos, Senhor, vender a nossa identidade por causa de um pão, por causa de um livramento qualquer,
por causa de um amparo, de um socorro qualquer. Nós queremos permanecer firme, nós queremos permanecer em Ti, nós queremos continuar andando e acreditando em Ti. Então, Pai, sustenta a fé da Tua igreja nesse dia, em nome de Jesus. Sustenta a fé da Tua igreja, em nome de Jesus.